Olá, boa tarde. Hoje, programa especial, um documentário lindo feito pela TV Câmara para homenagear o nosso pai, Carlos Alberto. Várias pessoas foram entrevistadas, depoimentos lindos, e a gente pediu esse programa à TV Câmara. Eu falei assim, empresta ele pra gente compartilhar com os nossos telespectadores, né, Micaela? Pois é, e a partir de agora você vai acompanhar esse documentário lindo que tem a apresentação de Juliana Garcia aqui na TV Ponta Negra. Isso é uma homenagem ao nosso pai na véspera do Dia dos Pais. Então, para você, para o seu pai, para você que é pai, um feliz Dia dos Pais. A biografia de homens e mulheres que marcaram a história do Rio Grande do Norte, você confere aqui no programa Personalidades. E nesta edição de hoje, a gente conta a história do ex-senador Carlos Alberto de Souza. Uma voz que marcou gerações, um homem que começou no rádio, conquistou a política e revolucionou a comunicação do Rio Grande do Norte. Carlos Alberto de Souza não foi apenas um comunicador, foi um visionário. No programa de hoje, você vai conhecer a trajetória desse potiguar que deixou sua marca na história. Do microfone ao Senado, da notícia à transformação. Carlos Alberto de Souza, uma voz que fez história. Um homem à frente do seu tempo. Essa é a melhor definição para um dos grandes nomes da comunicação e da política do Rio Grande do Norte, Carlos Alberto de Souza. Vocês não sabem o quanto da minha emoção de todos os dias a receber dezenas ou centenas de cartas parabenizando pelo programa, parabenizando pela coragem de ter lançado a televisão, a primeira do Rio Grande do Norte, pela coragem de fazer um programa aberto ao povo, uma televisão para o povo. Nascido em Natal, no dia 26 de dezembro de 1945, Carlos Alberto, desde cedo, demonstrou inclinação para sua verdadeira e maior paixão, a comunicação. Começou no rádio, trabalhando na antiga Rádio Cabugi, e em pouco tempo conquistou a audiência de milhares de potiguares em todo o estado. Eu trago agora o cantor forrozeiro, Mário Júnior! Carlos Alberto ainda era bastante jovem quando conheceu o amor de toda a sua vida, Dona Miriam de Souza. A história começou durante uma festa de São João e, desde então, o caminho dos dois permaneceu o mesmo. Uma história muito linda, né? Eu tinha 12 anos quando eu conheci Carlos Alberto. Então, e Carlos Alberto tinha 15, né? Eu fui numa festa de São João da escola profissional, que a escola profissional funcionava onde hoje é a Assembleia Legislativa. Então, eu tinha uma prima que morava lá em casa, que era do interior, e ela estudava na escola profissional. E no São João, ela me convidou para ir na festa de São João da escola. Eu fui e vi Carlos Alberto lá dançando a quadrilha com a moça que tocava sanfona na quadrilha, né? Depois que ela tocou sanfona, foi dançar. E a partir dali eu me apaixonei por ele. Aquela noite eu vi e me apaixonei. Aí nas outras festas da escola, coincidentemente, nós nos encontramos outras vezes. É muito interessante porque o São João, para mim, tem uma lembrança muito forte dele, uma lembrança afetiva muito intensa e muito forte. Porque tudo me faz lembrar, né? Engraçado, porque num ano eu fiz as adivinhações de São João e deu Carlos. Eu falei, meu Deus, como é que tem que ser ele, né? E aí, quando foi na festa de formatura no final do ano, eu pedi à minha prima, se ele estiver na festa, você vai chamar ele e vai levar ele até onde eu estiver para a gente dançar. Aí foi isso que aconteceu. Aí nós dançamos nessa noite, aí foi que eu não consegui mais me esquecer dele. Até eu dizia para ele que ele tinha uma dívida de amor comigo, porque eu o amei 3 anos antes dele me conhecer. Então era um amor intenso, eu chorava de noite com saudade de uma pessoa que não sabia nem que eu existia, né? Então foi muito lindo essa coisa de criança mesmo, paixão de criança. E nós começamos a namorar quando eu fiz 15 anos.
O namoro durou 4 anos. Logo depois veio o casamento, que rendeu 3 frutos ao casal: as filhas Micarla, Rose e Priscila. Para cada uma delas, Carlos Alberto foi um pai com características próprias. Priscila, a caçula, lembra do carinho e dos momentos de alegria de quando podia estar mais perto do pai. Eu posso dizer que eu fui sortuda, que eu tive o Carlos Alberto pai mais brincalhão, mais carinhoso, porque as minhas irmãs já tiveram o Carlos Alberto que teve que correr muito para lutar muito, para conseguir conquistar o que ele conquistou. E quando eu nasci, meu pai tinha acabado de ser eleito deputado federal. Então a gente já foi morar em Brasília, né? A gente já morou juntos em Brasília. E com as meninas, ele era mais de, vem pra cá. Com Micarla era muito de querer educar, de passar todas as informações, de querer ensinar, com Rose também. E comigo sempre era Priscilinha, aquela coisa, vem aqui. E era muito carinhoso. Rose, a filha do meio, seguiu os passos do empreendedorismo e dos negócios. Outro traço super forte de Carlos Alberto, que desde muito jovem enxergava oportunidades únicas em coisas do dia a dia. Eu, quando tinha 9 anos de idade, a gente morava em Brasília, meus pais viajavam muito, mamãe sempre estava com o papai, eu era responsável pelo dinheiro de casa, entende? Então eles viajavam, a gente tinha as secretárias em casa, mas o dinheiro ficava comigo. Então, quando ia para o supermercado, eu ia, né? Então, assim, essa responsabilidade financeira não foi muito escolha, vamos dizer assim, entende assim? Então, foi uma coisa que eu já aprendi desde criança, né? E aí, claro, cada um, por exemplo, eu comecei pelo lado lá no estúdio, sendo assistente de estúdio e tudo, mas, claro, por ser essa coisa sempre responsável, né? Já cuidava do dinheiro, não sei o quê. E aí Micarla já tinha passado em jornalismo. Na época eu fiz vestibular para jornalismo e para administração. Não passei em jornalismo, passei em administração. Então eu disse, bem, o meu lugar é por aqui mesmo. Micarla de Souza, a filha mais velha, seguiu à risca os ensinamentos do pai, que era um entusiasta da comunicação. Com uma influência forte dentro de casa, o jornalismo não demorou a aflorar. Ele sempre foi o meu maior incentivador, inclusive para o jornalismo, porque eu jamais me imaginei na frente das câmeras, mas ele sempre me via, ele dizia, você tem tudo que precisa, você tem carisma, e ele quem mais me incentivou, mas eu só fui para frente das câmeras depois que ele morreu. No final da década de 1960, Carlos Alberto se firmou definitivamente como o locutor de rádio mais famoso do Rio Grande do Norte. O programa Bar da Noite era um sucesso. Esse Bar da Noite era um fenômeno. As pessoas vinham do interior para conhecer o Bar da Noite, para frequentar o Bar da Noite, e não tinham como frequentar, porque não era um bar, era na rádio. E ele tinha uma coisa genial, que ele mandava um abraço para as pessoas conhecidas da época, jornalistas, radialistas. Olha, garçom, atende ali o fulano de tal na mesa número tal. E não tinha nada, era só os efeitos que o operador fazia, né? E era uma coisa primorosa para a época, né? Foi ainda durante o sucesso na rádio que Carlos Alberto conheceu um grande amigo, o cantor Fernando Luiz. A amizade, iniciada em 1969, se fortaleceu na década de 70 e desde então foram muitos anos em cima dos palcos. Ele tinha múltiplas atividades. Ele tinha o programa dele, mas também ele era representante comercial, representava algumas empresas, fazia caravana de shows, entendeu? E ele era um pioneiro em muitas coisas. Em 71, ele criou um projeto chamado Meu Colégio Minha Vida, lá no ginásio do Colégio das Neves. Era uma loucura, cara. Tinha uma comissão julgadora, os artistas cantavam, né? Era eu, Luiz Almir, Ronaldo Sormani, Nerivan Lopes, e tinha uma comissão julgadora, e ele já era assim, bastante criativo, que ele criou um esquema de mandar o público da direita aplaudir o da esquerda, e não sei o quê. Fantástico! E ele sempre foi muito criativo, muito criativo. E ele tinha muitas ideias maravilhosas. Fez um concurso para escolher o galã de Natal. E eu fiquei em terceiro lugar, cara. Perdi para Luiz Almir e Ronaldo Sormani, que foi o vencedor. E tinha essa coisa, e o programa dele era uma coisa assim revolucionária, porque não tinha na época, não existia playback, era tudo ao vivo, com uma banda que ele conseguia botar todo sábado lá no ginásio, e era um sucesso absoluto. Os artistas potiguares sempre tiveram destaque absoluto nos programas de Carlos Alberto. Carlos Alberto
depois que ele apresentou esse programa Bar da Noite, ele criou uma caravana de artistas. Era eu, Giliardi, ele dizia que Giliardi que eu era o filho mais velho e Giliardi era o filho mais novo dele. Ele, Giliardi, Ribeiro Júnior, que era na época cantor, mas também chegou a ser presidente da Ordem dos Músicos, e a gente viajava fazendo show no interior, nos circos, principalmente circo. E ele anunciava pela Rádio Cabugi, a audiência total, certo? E nós íamos para o interior, os circos lotados, cara, lotados, fazia fila para a pessoa entrar. O cantor Giliardi alcançou sucesso nacional e muito disso se deve ao apoio e o carinho de Carlos Alberto, que deu as primeiras oportunidades ao talentoso intérprete. Eu estudava com o irmão da esposa do Carlos Alberto, a Miriam. Estudava no colégio, no grupo Jerônimo Gueiros, na Rua Jaguarari. E me lembro bem, eu ia sempre para a casa do Marcos. A gente estudava junto, fazia dever de casa juntos. E eu via o Carlos Alberto sempre ali, porque o Carlos Alberto namorava a Miriam. Ele já estava na Rádio Cabugi e era empresário do The Jetson, que era um grande grupo de baile na época, que era febre, né? Sucesso total. E eu cantava dos programas de todas as rádios de Natal, todo mundo já me conhecia, era aquela figurinha carimbada. Até que um dia ele foi fazer um programa chamado Carlos Alberto ao Vivo, Meu Colégio, Minha Vida, no Colégio das Neves ali. Aí ele lançou um quadro que era Mais Bela Voz Potiguar, né? Foi daí que eu ganhei aquele concurso e ele falou que quem ganhasse o concurso ele levaria para Recife, para cantar no programa do Fernando Castelão, Você Faz o Show, na TV Jornal do Comércio. As lembranças, assim, inesquecíveis, históricas na minha vida, com o Carlos Alberto, a primeira foi essa, quando eu cheguei na Jornal do Comércio, com aquele auditório lotado, uma orquestra, eu ganhei o concurso, ele vibrando lá, parecia um treinador de futebol, sabe? A história do rock, ele pulando, eu fiquei feliz da vida. Por isso que eu digo que foi crescendo essa amizade, passou a não ser mais como artista, mas como pessoa, sabe? Como se fosse pai e filho. A segunda foi quando eu entrei no estúdio pela primeira vez para cantar, para gravar um disco. E ele que me levou. Eu cheguei naquele estúdio, vi aquela orquestra. Nossa, eu fiquei, sabe, parecia que eu estava vivendo um sonho. Nunca esqueci disso. E a terceira, uma coisa importantíssima. Eu vou citar 3 fatores assim importantíssimos na minha vida. Eu cheguei no Rio de Janeiro para gravar o meu segundo disco sozinho, que ele me levou. Ele me enviou para o Rio, né? Eu fui de ônibus na época, me lembro. Quando eu cheguei no Rio, ele estava me esperando, meu primo. Aí eu falei, o que houve? A minha mãe estava passando mal, ele conseguiu colocar minha mãe no avião da FAB. E a minha mãe foi às pressas para o Rio de Janeiro. Isso eu não posso esquecer nunca. Em 1975. Se ela não fizesse aquela cirurgia do coração, eu não sei o que seria da gente. Eu era muito criança. E quando eu vi, estava minha avó com minha mãe no Hospital dos Servidores, a minha mãe já estava internada e fez a cirurgia. Enquanto minha mãe estava sendo operada, eu estava gravando a música Queria Estar Perto de Você, que foi a minha primeira canção que eu gravei sozinho, num disco meu sozinho. Isso não posso esquecer nunca. Agradeço muito a Deus e a Ele, que com a sua sensibilidade, coragem e todo o seu sacrifício, fez esse grande momento para que minha mãe pudesse me ver cantando depois, fazendo sucesso no Brasil. Com o passar do tempo, o rádio ficou pequeno para Carlos Alberto. A maneira mais prática de medir a audiência dele na Rádio Cabugi e a liderança em todo a Natal era você atravessar uma rua de um bairro popular, de ponta a outra, e o som da voz dele não interrompia. Você ia ouvindo na rua, porque todas as casas estavam com o rádio ligado nele. Então você ia passando e ouvindo e a voz dele não desaparecia, porque continuava casa por casa. Você tinha a sequência todinha da atuação dele com os rádios ligados. Era impressionante. Com um sucesso absoluto, não demorou para que o comunicador se lançasse em um caminho de novos desafios, a política. E o enorme sucesso no rádio fez com que Carlos Alberto voasse cada vez mais alto. Tanto que em 1972 ele venceu as eleições para vereador aqui de Natal. E a entrada na Câmara Municipal foi apenas o primeiro passo rumo a uma carreira política brilhante. Ele
ele achava que não teria muita chance na política porque nós tínhamos uma história, um histórico político das famílias tradicionais, né? Então, e essas famílias tradicionais não abriam espaço para possíveis políticos que pudessem ameaçar essas oligarquias. Então, ele sabia que ele não teria muito espaço. Então, um dia ele foi fazer uma matéria, foi fazer uma reportagem na Câmara dos Vereadores e se empolgou. E chegou na rádio e comentou com um amigo, disse: eu fiquei encantado com aquele negócio lá, os vereadores defendendo o povo. Eu acho que um dia ainda vou parar ali. Aí o amigo olhou para ele e falou: sonha, Marcelino. Aquilo incomodou ele, aquela forma sarcástica desse amigo falar para ele. Ele chegou em casa e comentou comigo, disse: eu falei com fulano e ele falou: sonha, Marcelino. Pois eu vou sonhar e eu ainda vou chegar lá. E na próxima eleição houve uma possibilidade, porque na época era Arena e MDB só tinham 2 partidos, né? Logo após a Revolução. E ele foi chamado por Dr. José Gobá, que era irmão de Aloísio, que era quem dirigia a rádio, e disse: Carlos Alberto, a Aloísio está precisando de nomes, e me pediu para que eu relacionasse alguns funcionários daqui para concorrer uma vaga de vereador nas próximas eleições. Ele disse: eu vou conversar com Miriam, mas eu lhe digo alguma coisa. E eu falei assim: eu acho que vale a pena você entrar. Entra? Ele disse: você me ajuda? Eu disse: ajudo. Nessa época eu estava grávida de Rose. Inclusive, quando ele foi candidato a vereador, ele arranjou uma logomarca que era o vereador das menininhas, né? Então as menininhas na época da campanha faltava rasgar ele durante os comícios. Um dia eu fui assistir, o pai dele chegou de Recife, que o pai dele estava morando em Recife, ele disse: eu queria ir para o comício de Carlos Alberto. Eu disse: vamos. Aí fui com ele nas Rocas. Quando terminou o comício, o menino, aquele monte de menina voou em cima dele, rasgando, beijando, abraçando. Eu fiquei em estado de choque vendo aquilo. Eu falei: Jesus amado, que é isso? Né? Mas foi assim, foi uma experiência que realmente me levou a eu amadurecer, não é? Amadurecer, porque mulher de político não pode ter ciúme de eleitora, né? Tem que acolher todos com muito carinho, com muita atenção. E quando terminou a eleição, que ele ganhou, ele ficou em 3º lugar dos candidatos que foram colocados do MDB. Então, ele foi o 3º. Então, ele ganhou e realmente foi para a Câmara dos Vereadores, né? 2 anos depois de entrar na Câmara Municipal, veio um novo desafio. Em 1974, Carlos Alberto disputou e venceu as eleições para deputado estadual. Era mais uma oportunidade de ajudar o povo que ele tanto amava. Como criança, eu nunca entendi de verdade aquela forma meteórica, a forma como ele abdicava de tudo pelo povo dele. Tudo dele era porque o meu povo, porque o meu povo, porque o meu povo. Eu tinha raiva. Como assim? Eu não tenho meu pai comigo porque meu pai está sempre com o povo. Ele nunca tinha muito tempo, finais de semana era para ele visitar o povo dele. Se ele tinha dinheiro, ao invés da gente viajar, ele ia comprar tijolo, ele ia fazer alguma coisa para o povo. Então a vida da gente sempre foi a família, sempre teve uma vida muito sacrificada. A gente nunca foi de termos grandes luxos, nada disso, muito pelo contrário. Ele dizia assim: quando eu morrer, eu não vou deixar imóveis, eu não vou deixar nada, porque vocês que trabalhem, vocês façam, porque eu tenho que ajudar o meu povo. Então, todo o dinheiro dele era revertido sempre para ajudar as pessoas. Em 1978, mais uma eleição, desta vez para deputado federal. Resultado, mais uma surpreendente vitória. A vida política de Carlos Alberto foi marcada por uma verdadeira ascensão. Ao final do mandato de deputado federal, enfrentaria um novo desafio, agora no Senado Federal, após ser eleito senador em 1982. Quando ele se elegeu senador, eram 6 candidatos concorrendo com ele. Todos os 6 candidatos, a votação junta, ele teve 107 mil votos a mais desses 6 candidatos. Então, ele teve uma votação
expressiva, linda, foi uma coisa incrível. E foi eleito o senador mais jovem da história da República. Ele ousou se colocar diante da campanha de senador, quando ele se aliou ao Maia, que era o poder estadual, a oposição era Luizio, né, era Tarcísio Maia e tal, e ele se aliou com muita sabedoria política e ganhou a eleição. Por quê? Porque o popular de Natal, os eleitores populares de Natal, votavam nele. Então também o governador precisava dele para ganhar a eleição. Então ali foi uma ousadia muito grande, que ele aliou-se às forças tradicionais para ganhar um mandato de senador. Uma pessoa popular, filho de um ferroviário, né, que veio sempre de uma classe mais humilde, mais operária e tal. Então ele ousou. Depois, Carlos foi, no próprio Senado, ele chegou a ser líder de um partido, acho que o PTB, se não me engano, criou uma aproximação muito grande com o presidente Figueiredo, né, defendia alguns projetos que interessavam ao governo na época, e teve projeção de um senador atuante em Brasília. Quem trabalhou com o Carlos Alberto político fala que a simplicidade era a mesma do início da carreira. Sempre com um sorriso no rosto, ele gostava do abraço das pessoas e da proximidade com o público. Era sempre muito atencioso, né? Ligava quando vinha, procurava saber como é que estava, passava informação, coisa que todo jornalista adora, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu nunca tive nenhuma dificuldade de relação com ele, nem com a família. Carlos Alberto foi um político bastante atuante na Câmara dos Deputados em Brasília. Durante o mandato como senador, Carlos Alberto de Souza fez importantes alianças. Uma delas foi com o presidente do Brasil, João Batista Figueiredo. Durante a década de 1980, o político sentia a vontade de voltar mais forte para a comunicação, área que o projetou para todo o Rio Grande do Norte. Carlos Alberto tinha um desejo no coração: montar uma rádio em Natal. O que ele não sabia era que o destino tinha reservado uma surpresa muito maior. Na época, o presidente Figueiredo veio inaugurar a barragem Armando Gonçalves Ribeiro em Açu. E Carlos Alberto foi com ele para Açu e na volta ele disse: Carlos Alberto, eu quero amanhã tomar café com você no hotel. Na época era o Hotel Reis Magos. Eu quero que você tome café comigo amanhã de manhã. Quando amanheceu o dia, que eu peguei o jornal, que eu já pegava o jornal e já levava para ele ver. Na primeira página do jornal tem assim, questionando onde Carlos Alberto tinha conseguido dinheiro para comprar aquela mansão que nós estávamos morando. Nós tínhamos conseguido comprar essa casa de um funcionário da Caixa Econômica que só nos repassou o financiamento que ele tinha feito e que repassou para nós, só foi isso. Então, um funcionário da Caixa Econômica podia ter aquela casa. Carlos Alberto, como senador, não podia. O presidente pediu para mim tomar café com ele. Eu não vou. Depois de uma matéria dessa no jornal, eu não vou. Aí eu olhei para ele e falei: isso corresponde à verdade? Ele disse: você sabe que não. Eu disse: então você não tem por que não ir. Você vai, meu amor, você vai porque o presidente está lhe aguardando e vai ser uma oportunidade de você esclarecer o presidente como é que as coisas funcionam aqui no nosso estado. Quando ele chegou lá, e o presidente Figueiredo era muito desbocado, né? Já fui falando palavrão, disse: eu vou arranjar um jeito de você calar a boca desse povo daqui, não sei o quê, e falou uma série de coisas. Aí disse: olha, vá para Brasília e fale com Haroldo Matos, que na época era o ministro das Comunicações, e veja com ele como é que eu consigo, eu quero lhe dar um veículo de comunicação. Carlos Alberto achou que o presidente ia dar uma rádio para ele, né? Era o máximo do máximo do máximo do sonho dele, era ter uma rádio. Quando ele chegou lá, aí o ministro falou para ele assim: Carlos Alberto, o presidente quer lhe dar uma televisão. Só tem um jeito, você vai comprar os papéis de uma televisão que participou da licitação e com esses papéis aí ele autoriza a ortógrafa para você. Aí pronto, aí a gente veio para Natal, vamos ver de quem é que a gente vai comprar os papéis, né? Papel que não tinha valor nenhum, porque só tinha valor se tivesse a concessão. Sem a concessão não tinha valor nenhum. E nós conseguimos comprar os papéis da TV Ponta Negra. Aí ele pegou os papéis com o Haroldo Matos e quando chegou na Granja do Torto, viu aquele cortejo, muita gente, ambulância. O que é que está acontecendo? O presidente está indo
para o Rio de Janeiro, vai ser operado de emergência. Carlos Alberto só fez dar meia volta, entrou no avião do presidente e foi-se embora para o Rio de Janeiro e mandou um recado para mim. Arrume a mala, traga a roupa, que eu não sei quantos dias nós vamos passar no Rio de Janeiro. Eu só saio daqui com o documento da TV Ponta Negra assinado. No dia quando ele já estava melhor, dona Dulce pediu a ele para deixar os documentos com ela. No dia seguinte ele assinou, acho que ele deve ter sido um dos primeiros documentos que ele assinou depois que se recuperou da cirurgia. E nós voltamos para Natal, felizes da vida. Vamos montar a televisão, né? Era assim um sonho inatingível, né? Porque a gente pensava ter uma rádio. Consegui uma televisão e assim, o presidente deu uma TV classe A, que era o top. Só tinha Globo no Rio de Janeiro que tinha essa TV classe A. E nós começamos a comprar transmissor, comprar torre, comprar gerador. E aí não deu tempo, porque já estava em final de mandato do presidente Figueiredo. E ele sai sem nos conceder a outorga. A pressão foi muito grande e Sarney, o que é que fez? Suspendeu todas as outorgas. Então não deu para Carlos Alberto, também não deu para ninguém. Nós ficamos aguardando 3 anos, porque isso foi em 84 e nós só conseguimos a outorga em 87. Então, quando nós conseguimos, é assim, a pressão da classe política só liberava de Carlos Alberto se liberasse de todo mundo. Então, o presidente Sarney teve que liberar para todo mundo. Como nós já tínhamos adiantado muita coisa, já tínhamos comprado muitos equipamentos lá atrás, então a gente tinha essa vantagem. Então, na hora que liberaram para nós, em 3 meses a gente já botou a televisão no ar. Quando Carlos Alberto de Souza conquistou a concessão de uma emissora de TV, ele tinha um objetivo claro: fortalecer a comunicação local. Em meio às opções de afiliadas, escolheu o SBT, que oferecia mais espaço para a programação regional. Silvio Santos, proprietário do Sistema Brasileiro de Televisão, não só aprovou a parceria, como deu total apoio, chegando a emprestar equipamentos para que a emissora potiguar nascesse com estrutura e qualidade. Assim, a TV Ponta Negra se tornou a primeira emissora comercial do Rio Grande do Norte, conquistando rapidamente os potiguares, com Carlos Alberto de Souza sendo o seu principal porta-voz. Bem, eu agora, meus amigos, minhas amigas, eu vou trazer um cantor que está fazendo muito sucesso e eu tenho certeza que o LP dele que está saindo agora vai explodir. Então, vamos entrar com Pedrinho no programa. Areias e pedras se encaixam na praia do Forte. O rio é... E foi interessante porque nós tínhamos tudo para fazer com a Globo. E Carlos Alberto não quis. Carlos Alberto, eu não quero fazer com a Globo. Se eu fizer com a Globo, eu não vou mandar na minha televisão. Quem vai mandar é a Globo. Eu quero uma televisão que eu possa mandar e que seja a voz do povo do Rio Grande do Norte. Ele esteve com Roberto Marinho, esteve com Adolfo Bloch, esteve com o pessoal com o Saad da Band e foi estar com o Silvio Santos. Quando ele chegou com o Silvio Santos disse, Carlos Alberto, se você quiser ficar rico e ganhar dinheiro, faça com a Globo. Ele disse, eu não estou interessado nisso, Silvio. Eu quero fazer uma televisão para o meu povo ter voz e vez. Então, eu quero fazer com você, que eu sei que você vai me dar a oportunidade. Ele disse, se você quer fazer comigo, tudo bem. Agora, fique sabendo que você não vai ficar rico. Você vai ter muito trabalho. Ele disse, mas é isso que eu quero. Aí, mandou. Nós já tínhamos comprado a torre, os transmissores. Ele mandou as antenas que ele tinha tirado do SBT de Brasília, mandou todos os equipamentos, tudo emprestado. Câmera, VT, aqueles VTzão grandões, né, que tinha na época, todos os equipamentos, todos. Ele desmontou Brasília e mandou para nós aqui. Então, nós instalamos com todos os equipamentos emprestados do SBT. Ele disse, só precisa me devolver quando você puder comprar. Foi importantíssimo, porque teve a mão dele para poder a televisão funcionar. Não foi só a mão dele, ele mandou toda a equipe técnica dele, de confiança dele, para instalar a TV Ponta Negra. E depois de uma espera que gerou bastante ansiedade, finalmente chegou o grande dia. Em 15 de março de 1987, entrava no ar o sinal da primeira televisão comercial do Rio Grande do Norte, a TV Ponta Negra, que desde então se orgulha de ser a TV
que tem a cara do povo potiguar. Porque é a única televisão no Rio Grande do Norte que dá condições para os artistas aqui se apresentarem. É a única e ela vai continuar assim. Com uma programação verdadeiramente local, Carlos Alberto deu voz e vez ao povo potiguar. Uma cidade que não tinha TV, certo? Uma época, década de 70, ainda as coisas começando a caminhar. A TV a cores só veio para o Brasil, creio que em 72. Mas antes eles tinham um programa na TV universitária, faziam uma parceria e a partir daí os artistas se apresentavam, os artistas populares. A vantagem dele não é só dar apoio aos artistas, é também valorizar todos os níveis de música, todos os estilos. Hoje existe uma variedade grande, mas na época também tinha um cantor de samba, tinha um cantor de forró, tinha um cantor romântico, e ele, na caravana dele, ele usava todos esses artistas para divulgar. E com a televisão, a popularidade dele aumentou e o show no interior era um verdadeiro sucesso. Então ele realmente tinha assim, ele era um visionário. Essa que é a verdade. Ele queria ajudar todo mundo. Então ele tinha um programa. Depois de todo esse tempo fazendo sucesso, já era político também, que ajudava, né, as pessoas e também ajudava os artistas potiguares. Ele teve a coragem, não sei como é que hoje em dia, pensando nisso, ele mandava os artistas, eu levava os artistas até o estúdio, gravava os discos daqueles artistas que ele achava que se destacavam. E, cara, lançava os discos do bolso dele, não tinha gravadora, a gravadora era ele. E os artistas tinham aquele sonho de ser artista como eu, né? Muita gente boa, Gilvan Felipe, Maurílio Marcos, né? Que depois passou a ser Maurílio Costa, Juan Carlos, Edson de Oliveira, Gilvan Felipe, Lindenberg, depois veio o Carlos Alexandre, que é uma história mais recente, de 76, né? Quando ele foi para a RGE, que se tornou o grande ídolo, Carlos Alexandre, tudo passou pelas mãos do Carlos. A TV Ponta Negra rapidamente conquistou a audiência local. Na passagem das décadas de 1980 e 1990, o público veio junto. Carlos Alberto se tornou a figura mais marcante da TV Potiguar, um legado que segue vivo até os dias de hoje. Gente, eram 6 horas, ao vivo. Meio-dia era o programa infantil, que era o Sorriso Alegre de uma Criança. Depois já era o show de sucessos que vinham os artistas da terra, que foi o período que os artistas mais ganharam dinheiro, que mais fizeram shows. Depois iam Pra Quem Você Bate Palma, que era aquela coisa mais política, né? Que ele trazia um entrevistado, estilo Pra Quem Você Tira o Chapéu, né? Pra Quem Você Bate Palmas. Depois tinha O Sonho da Minha Vida, que era A Porta da Esperança, do Silvio Santos. E era o dia inteiro de entretenimento. E quando eu chego hoje nos cantos, muitas pessoas falam para mim: caramba, Priscila, como era maravilhoso as minhas tardes de sábado assistindo o programa Carlos Alberto. Eu acredito que ele foi o maior comunicador que o Rio Grande do Norte teve. Ele não foi superado até hoje. Ele foi o maior comunicador que nós tivemos na história da comunicação do Rio Grande do Norte. Em 1990, Carlos Alberto enfrentou sua primeira derrota na política. Na ocasião, ele não conseguiu se reeleger para o Senado. A disputa foi difícil, contra Garibaldi Alves, que venceu aquela eleição. Com o resultado, em 1991, a família retorna para Natal. Papai não estava na política em 94, quando teve, acho que foi 94, quando teve a seca, entre 90 e 90, não me lembro bem exatamente o ano, mas a gente fez uma matéria, Edson Soares fez uma matéria com uma mulher no sertão e essa mulher desmaiou na matéria por fome. Essa matéria fez com que papai chegasse e abrisse naquele momento uma campanha do SOS Seca. Acho que foi a última grande seca que nós tivemos aqui, não me lembro exatamente qual era o ano, mas eu me lembro que eu tinha 17 anos. Então, assim, e aí ele falou: a gente não pode ficar sem fazer nada. E ele foi naquele mesmo momento, abriu a tela da televisão e disse: nós não podemos deixar os nossos irmãos do sertão morrerem de fome. E ele abriu uma campanha, não deu 5 minutos. Chegou uma primeira pessoa aqui na frente, numa bicicleta, com um pacote de feijão mexido no meio e amarrado. Resumindo, foram distribuídas, se eu não me engano, foram 13 ou foram 17 carretas de alimento que foram mandadas para o sertão, para o interior. Então a gente está falando, por exemplo, que hoje nós mandamos com arrecadação uma carreta para o Rio Grande do Sul de doação daqui. E ele
na campanha ele arrecadou 17, entre 13 ou 17, esse número me falha agora. E eu me lembro que ele disse, ele estava fora da política nessa época, ele disse, você e a sua mãe vão para o interior distribuir essas carretas, porque eu não quero nenhum político usando da fome do povo para poder, vamos dizer assim, marcar essas cestas. Ele não queria entregar, por exemplo, na mão de um prefeito para que essas cestas fossem liberadas só apenas para quem votasse. Passou 4 anos sem mandato. E esses 4 anos foram 4 anos intensos, né? Porque com ele aqui direto, então, assim, era uma loucura, né? Então, eu falei, caramba, ter um pai realmente é ousado, né? Porque ele tinha aquelas ousadias dele, das ideias, e eu sempre aprendi muito. Eu acho que hoje essa Priscila, jornalista, eu sou formada em cinema, eu estudei cinema nos Estados Unidos, sou jornalista, essa visão que hoje eu tenho de televisão, de imagens, de tudo, eu aprendi muito com ele, porque eu fazia, pai, eu quero ser igual a você. Ele falou, o que você quer ser comigo? Eu quero ser igual a você, então venha para cá que eu vou te ensinar tudo. E já em 1994, Carlos Alberto dá mais uma volta por cima ao se eleger novamente deputado federal. Em 1996, Carlos Alberto enfrentaria o momento mais delicado de toda a sua vida. Depois de passar mal durante uma sessão na Câmara dos Deputados em Brasília, ele foi socorrido e levado para o hospital. Passou por diferentes médicos e fez inúmeros exames. Logo depois veio o diagnóstico concreto. O que ele tinha era um mieloma, um câncer no sangue. A partir daí, o apoio da família e do público seria fundamental para que ele conseguisse passar por tudo o que viria pela frente. Em 1997, Carlos Alberto se afasta da Câmara dos Deputados. O ano inteiro foi de tratamento. Com o passar do tempo e mesmo diante de um enorme esforço dos médicos, a doença se agravou. Em 1998, Carlos Alberto volta para Natal e, mesmo diante da atual situação, resolve encarar mais uma disputa nas urnas: a eleição para o Senado Federal. Com uma campanha tímida por conta da doença, Carlos Alberto perdeu o pleito para Fernando Bezerra, aliado da família Alves. A derrota mexeu com ele. Ele praticamente perdeu a eleição de senador, a segunda, perdeu para a morte, para a doença, porque ele estava muito debilitado e não aguentava fazer uma campanha daquela com um candidato vigoroso na época, vigoroso no sentido cerebral, no sentido de dinheiro, que era Fernando Bezerra. Então ele perdeu a eleição para Fernando Bezerra. E ali eu nunca falava isso para a família, mas eu dizia aos amigos assim, eu dizia, essa campanha acabar, se Carlos vencer, ele resiste um bocado de tempo ainda. Se ele perder, ele vai embora. A última campanha dele, ele já estava em cadeira de rodas, né? Então, foi aquela campanha que foi para se despedir do público dele. E naquele momento, ele subia no palco, no palanque, né, do comício, e ele não ia dizer, eu quero... vou fazer isso. Ele foi para se despedir, né? Então ele disse assim, aqui nessa cidade eu trouxe tal coisa, mas eu já vim aqui para falar de Deus, para falar de amor, para falar de perdão. E ele era quase que um pastor pregando, sabe? Assim, ele ia falando para as pessoas perdoarem, para as pessoas amarem, para as pessoas falarem que amam para as famílias, para o marido respeite a sua esposa perdoe não sei quem. E ali, eu via do palco, as pessoas embaixo, era tudo chorando, olhando, tipo, foi a despedida dele. Ele fez a campanha dele, a última campanha dele em cadeira de roda, nas principais cidades que ele era muito querido, e foi para se despedir. Nos seus últimos dias, Carlos Alberto de Souza enfrentou uma batalha silenciosa. Após um período de internação, retornou a Natal, onde foi acolhido por familiares e amigos. Com a saúde fragilizada, ele ainda recebia carinho e reconhecimento, enquanto a cidade se preparava para se despedir de um dos maiores ícones da comunicação e política potiguar. No dia 22 de dezembro de 1998, ele perdeu a sua batalha contra o câncer. Nesse momento, o Estado parava diante da notícia da morte de Carlos Alberto. Micarla de Souza lembra um dos momentos mais marcantes de sua história com o pai. No dia que ele morreu às 3h20, 3h30 da manhã, e a gente levou ele para ser velado no ginásio do Machadinho. Quando a gente ficou um tempo ali no ginásio, mas quando abriram as portas para o povo, entrou uma multidão. Meu pai foi velado por cerca de 15 mil pessoas simultaneamente.
Eu vi uma BR do onde hoje é a Arena das Dunas até em Emaús, a BR fechada de um lado a outro, de um lado e do outro, de gente, lavando ali aquela BR, todas as pessoas, todos aqueles viadutos, não, aquelas passarelas, todas as passarelas, as pessoas jogando flores ali no caixão que estava passando em cima do carro dos bombeiros. Mas quando abriu as portas, eu vi o povo dele. E até hoje eu me emociono. Porque eu entendi o porquê do amor dele por aquele povo. Porque eles saíram correndo assim, eram senhoras com pano na cabeça, com chinelo, puxando crianças, e elas abraçavam o caixão do meu pai, e eles abraçavam o caixão do meu pai, e choravam, eu posso até dizer mais do que nós choramos. E eles diziam, meu pai, morreu o pai do povo. E eu entendi exatamente aquele amor, porque o meu pai nunca foi abandonado pelo povo dele. Ele nunca abandonou o povo. E o povo nunca abandonou ele. E eu acho isso a coisa mais linda que eu tento levar para os meus filhos. E os meus filhos que não conheceram o avô, eles conhecem o avô através das histórias do povo de Carlos Alberto. O legado de Carlos Alberto continua vivo. Maria Eduarda foi a única neta que ele chegou a conhecer. Apesar de não ter uma lembrança física com o avô, ela guarda as histórias que permanecem vivas entre a família. O que mais fica, pelo menos para mim como neta, é a questão de generosidade, de você de fato se preocupar com todo mundo ao seu redor, com todo o entorno. E uma história que tem mais marcante assim para mim é o último Natal dele, porque todo mundo dizia que todo mundo já sentia que o último Natal ia ser o último Natal. E aí minha avó tinha preparado a ceia, toda aquela coisa, não sei o quê, e ele disse: pode cancelar, Miriam, o Natal não vou passar em casa não. E todo mundo, Carlos Alberto, você tá doente, pode ser o último Natal, não sei o que. Ele disse, não, pode juntar, a gente vai fazer uma campanha na TV, vai arrecadar a cesta básica e a gente vai passar o Natal distribuindo as cestas básicas. Porque se eu tenho o que eu tenho, foi o povo que me deu. E o último Natal dele, que foi de fato o último, foi dessa forma. Depois da morte de Carlos Alberto, a família continuou a crescer. Theo seguiu os passos do avô, que também era apaixonado por futebol. Ele se orgulha em saber que Carlos Alberto entrevistou gigantes do esporte, uma oportunidade que poucos tiveram. Desde que a gente é criança, minha mãe e minha avó, elas contam bastante histórias sobre o meu avô relacionadas ao futebol. Talvez tenha sido isso um dos motivos que relacionou a paixão minha, do meu irmão, até dos nossos primos, pelo futebol. Então toda a nossa família, a parte dos homens, a gente tem essa relação muito forte com o futebol. Creio isso que pela influência do meu avô, apesar da gente não ter conhecido ele. Já vi várias fotos dele entrevistando grandes jogadores, foto dele entrevistando Garrincha, fotos dele jogando futebol com grandes celebridades também, com o Didi dos Trapalhões. E também já escutei muito de lugares que eu chego, pessoas mais velhas falando: ó, seu avô já jogou aqui, seu avô vinha muito jogar aqui, já me aconteceu bastante também. Entre os especialistas da comunicação e da política, é unânime a informação de que Carlos Alberto de Souza foi um dos potiguares mais importantes de todos os tempos. O menino de origem humilde conquistou importantes espaços, sendo que o mais significativo deles, com certeza, foi o coração do público potiguar, que até hoje sente falta do amigo, da rádio, da televisão ou ainda dos comícios. Há pouco tempo, Micaela queria que eu fosse almoçar lá na casa de Miriam. Se eu preciso que você almoce na casa da mamãe, eu digo, de novo, eu almoço lá muitas vezes. Mas não, mas dessa vez eu queria que você fosse almoçar lá para você contar as presepadas suas com o papai. Para os netos, eu quero que os netos escutem as histórias do papai. Olha, uma coisa para encerrar aqui, ninguém sabe, essa coisa desse processo político que afastou ele dessas elites, né, de Natal, tanto da elite econômica como da elite intelectual, né? A minha geração passou anos e anos brigando por várias coisas, final dos anos 70 e 80, brigando por muita coisa, entre elas eleições diretas para reitor. A gente brigava na universidade, né? Porque tudo tinha que ser, né? O democratite, né? Tudo tinha que ser. Brigamos muito, não sei o quê, tem que eleição direta, estudante tem que votar, o funcionário tem que votar, o professor tem que votar.
E aí isso em pleno governo, o último governo militar, que foi João Batista Figueiredo, em pleno último governo militar, sem precisar de nada de oposição, o governo federal assinou o decreto liberando eleições diretas para reitor em todo o Brasil, nas universidades. Projeto de lei do senador Carlos Alberto. Eu me orgulho de ter sido produzido por você. Um abraço bem apertado, especialmente do lado do seu coração, onde você estiver. Foi uma perda muito grande para a música e para a cultura potiguar. Muito grande. Então, quando ele partiu, ficou um vazio. Houve, assim, uma falta de continuidade no perfil que ele atuava, certo? Logicamente, a família, depois de muitos sobressaltos, conseguiu manter a TV, reerguer a TV. O legado dele está preservado. Por quê? Por conta da família, de Miriam, de Carla e Rose. Mas foi preciso também muita luta para que esse legado fosse preservado. Então, eu só tenho muita felicidade de hoje ver minha família toda aqui dentro, minhas filhas todas, já parte dos netos já também trabalhando aqui. Isso é só alegria. A gente tem muito prazer e muita gratidão a Deus por ter nos direcionado. Carlos Alberto se foi, já faz 26 anos, né? Dos 38, apenas 12 ele passou conosco aqui. Já faz 26 anos que nós estamos sós, eu e as minhas filhas, aqui tocando essa empresa, superando os desafios, os problemas e indo em frente, né? E continuando o legado que ele deixou tão lindo. A minha saudade, ela é bem controlada, no sentido de olhar para tudo que a gente faz hoje, sabe? Quando a gente tem uma matéria e que a gente leva uma solução para alguma coisa, ele está numa matéria dessa, entende? Assim, quando a gente faz qualquer projeto aqui e que a gente busca uma qualidade, que era a qualidade que ele exigia ou ele ensinava para a gente, ele está vivo nisso, entende? Então, assim, eu sinto a presença dele em tudo que a gente faz. Quando ele faleceu, na verdade, eu tinha 52 dias. Então, sempre falavam, Duda foi a neta que conheceu. E ele sempre corrigia, dizendo que eu não conheci ele que me conheceu, que eu ia conhecer ele através das histórias que todo mundo ia me contar, e foi o que acabou acontecendo. Eu realmente não tenho como ter nenhuma memória, né? São 52 dias, então memória seria impossível. Mas eu acho que o que eu tenho, assim, de mais marcante é sempre sobre generosidade. A gente recebe diversos testemunhos de diversas pessoas, desde porteiro do condomínio dizer, o curso que eu fiz foi o seu avô que conseguiu para mim, ou alguém que chega e fala, não, a minha cadeira de roda foi seu avô que conseguiu, ou então, como recente, a gente estava na igreja, aí terminou o culto, aí a moça veio, meu sonho era ter uma festa de 15 anos, era o sonho da minha vida. E ele tinha um programa que fazia as festas de 15 anos, só que os 15 anos dela tava tipo assim, faltava uma semana e meia. Ele falou, não, você vai fazer o seguinte, você vai mandar a carta, eu vou passar você na frente, porque senão a gente não consegue, e eu vou realizar. Ela disse que tem os vídeos e tudo, então sempre tem histórias desse tipo. Eu até hoje sinto muita saudade dele, muita. Em tempos difíceis que eu passei, eu às vezes sentia como se eu deitasse no colo dele, porque eu lembro de uma vez que eu tive um relacionamento acabado, eu tinha 20 anos de idade, e eu contei para ele no telefone chorando, e ele veio de Brasília e ele não falou nada. Ele só pegou a minha cabeça, botou no colo e falou, filha, eu tô aqui. Ele não me perguntou por que tinha acabado, o que tinha acontecido. Eu tinha 20 anos de idade naquela época. E muitas coisas que eu passei depois que ele morreu, muitas vezes eu sentia isso. Ai, pai, eu queria ter seu colo de novo. Eu queria ter tua proteção de novo. Então, a saudade é uma coisa que não passa. São 26 anos que ele partiu, mas a saudade dele é só olhar para isso aqui, né? Cada parede, cada programa, cada sonho dele.
nós, quanto filhas, os nossos filhos, os netos, as netas, é só olhar e ver, mas algo que eu acho que consegue segurar isso na gente é quando a gente vê a família que ele deixou unida como sempre. O nome de Carlos Alberto merece estar muito bem homenageado, como esse projeto que vocês estão fazendo. Muito obrigada, né, por esse carinho com o meu pai, com o Carlos Alberto, a TV Câmara, por trazer, né, esse projeto, da gente poder falar um pouco mais sobre ele e também outras pessoas terem acesso ao nome Carlos Alberto, não só o político, mas o disruptivo, aquele cara que mudou muito, que ele era muito à frente. Só para encerrar aqui, eu tô com 48 anos, eu tinha 12 anos de idade, eu ficava na sala ali em cima atendendo telefone do TV Shop. Imagina hoje, há tantos anos depois, existe Polishop, existe, né, coisas de venda por telefone, e ele fazia o quê? O cliente fulano de tal, a Paloma Magazine, não pagou esse mês, cara, então me dá aqui de produto seu, já me dá as notas fiscais. E ele pegava, ia para a TV e dizia, olha só, ferro de passar, ele era R$50, ferro de passar, R$45, compre agora, divida em tanto. E ele vendia os produtos, e quem eram as assistentes? Era eu, era a Micarla, era a Rose. TV Shop, muito boa tarde, eu anotando, vendendo os produtos. E, cara, ele fez isso há 40 anos atrás. Há 35 anos atrás, ele já via que essa venda por telefone, essa venda no digital, seria uma coisa interessante. Então, assim, meu pai tem muita coisa assim, que a gente para hoje, a gente no almoço de família, e fala, caramba, imagina se o papai fosse vivo hoje. Ai, gente, que lindo, muita emoção, né? Espero que vocês tenham gostado. Nós amamos essa homenagem. Carlos Alberto, nosso pai, realmente merecia essa homenagem tão linda. Uma homenagem linda, nossa gratidão em nome de todo o Sistema Ponta Negra de Comunicação, a TV Câmara, a todos que fazem a TV Câmara, o diretor Rodrigues Neto, a reportagem da Juliana Garcia, todo o pessoal que trabalhou na produção, edição. Nosso muito obrigada, que Deus possa abençoar todos os pais e a todas as famílias nesse final de semana. Amanhã, feliz Dia dos Pais para todos. Feliz Dia dos Pais a todos vocês. Beijo grande e aproveite o seu domingo. TV Ponta Negra. Potiguar como você.